Vamos começar analisando alguns trechos importantes da Bíblia que ajudam a definir o que é a morte. Em Gênesis 2:16-17, Deus adverte Adão sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que ao comer dele certamente morreria. Desde o início, vemos que a morte é retratada como a consequência ou penalidade pelo pecado. A morte não fazia parte da ordem original criada por Deus, mas surgiu como resultado da rebelião da humanidade contra ele. É importante observar que, nas Escrituras, a morte representa mais do que simplesmente a cessação física das funções biológicas. Existem três aspectos ou dimensões da morte apresentados na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. A morte física é a separação da alma e do espírito do corpo, como conhecemos. A morte espiritual é descrita como a separação de Deus, sob sua ira e juízo. Já a segunda morte, que discutiremos mais adiante, refere-se ao estado final de punição eterna e separação de Deus no inferno. A própria morte física não era parte do plano original de Deus, mas foi introduzida como consequência do pecado que entrou no mundo através de Adão, como Paulo escreve em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte física resulta da nossa separação espiritual de Deus por meio do pecado, sendo considerada por alguns estudiosos como um mal natural não natural, algo que contraria a criação original de Deus, mas que agora é parte natural da realidade devido à queda da humanidade. Avançando cronologicamente na história bíblica, vemos que Deus adverte Caim em Gênesis sobre o pecado à espreita à sua porta, desejando dominá-lo, mas que ele deve dominá-lo. Apesar deste aviso, Caim mata seu irmão Abel por ciúme, e Deus responde amaldiçoando Caim, enviando-o para longe da terra e de sua família. Significativamente, Caim responde dizendo: "Hoje és tu quem me expulsa da terra, e serei escondido da tua face, serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á." Aqui vemos Caim reconhecendo não apenas a morte física, mas também um sentido de morte espiritual ao ser cortado e ocultado da presença de Deus como consequência de suas ações pecaminosas. Mais tarde, em Gênesis, o juízo de Deus sobre o mundo se torna mais severo à medida que os pecados da humanidade se multiplicam. Em Gênesis 6, Deus expressa arrependimento por ter feito o homem e decide destruir a humanidade com um dilúvio global, salvando apenas Noé e sua família, que eram justos em sua geração, encontrando favor aos olhos de Deus. Depois que as águas do dilúvio se retiram, Deus estabelece sua aliança com Noé, uma aliança que não se limita a nenhum grupo ou nação específica, mas abrange toda a humanidade. Como parte dessa aliança, Deus promete nunca mais destruir toda a carne com um dilúvio e estabelece o ciclo das estações como sinal dessa aliança. Significativamente, Deus também limita o exercício da pena de morte pelo homicídio, ordenando a punição capital e o aprisionamento perpétuo como as únicas respostas humanas apropriadas ao assassinato ilegal. Ao longo do tempo de Moisés e dos israelitas, Deus continua a fazer uma clara distinção entre a morte física e espiritual. Quando Deus ameaça os egípcios com pragas se Faraó não libertar seu povo, ele adverte que a última praga será a morte dos primogênitos. No entanto, Deus ordena aos israelitas que peguem um cordeiro sem defeito, o sacrifiquem e espalhem seu sangue nas ombreiras e nas vergas das portas de suas casas, para que Deus passe por cima de suas casas. O sangue de um cordeiro é o que os salva e permite que eles sejam poupados da sentença de morte que cai sobre o Egito. Estudiosos veem nisso como uma prefiguração de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, cujo sangue salvaria os crentes da punição tanto da morte física quanto da espiritual. Em Deuteronômio 30, Deus apresenta diante dos israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição, chamando-os a escolher a vida amando e obedecendo de todo o coração e alma. Ao longo da história de Israel, registrada nos livros de Josué e Ester, vemos o tema da vida e da morte, da bênção e da maldição sendo desempenhado à medida que os israelitas obedecem ou desobedecem a Deus. A obediência conduz à vida, prosperidade e bênção, enquanto a desobediência leva à morte, maldições e julgamento. Vez após vez, sua desobediência os leva ao exílio e à separação da terra prometida, uma metáfora para a morte espiritual e separação de Deus.
Sua esperança permanece na promessa de Deus de que um dia ele os restauraria por meio de uma nova aliança estabelecida por um Messias vindouro. Nos livros de sabedoria e proféticos, continuamos a ver referências aos diferentes aspectos e significados da morte de acordo com as Escrituras. Provérbios ensina que o caminho dos ímpios leva à obediência aos mandamentos de Deus concede vida, enquanto a desobediência leva à morte. O livro de Jó levanta profundas questões sobre o sofrimento e a morte, mesmo para os justos. Eclesiastes declara que tudo é vaidade e enfatiza o quão curta e frágil é a vida humana em comparação com a existência eterna de Deus. Porções de Isaías, Ezequiel, Daniel e outros profetas apresentam visões da esperança da ressurreição vindoura para Israel. Ezequiel, famosamente, vislumbra um vale de ossos secos sendo trazidos de volta à vida pelo Espírito de Deus, uma imagem da esperança final da ressurreição. Finalmente, chegamos à época de Jesus, que traz a realidade das promessas de Deus à consumação. Ele vem como o perfeito Cordeiro sacrificial, cuja morte na cruz paga o preço pelos pecados de uma vez por todas. Através de sua morte e ressurreição, Jesus derrota a própria morte e abre o caminho para todos que nele creem passarem da morte para a vida, tanto espiritual quanto fisicamente. Jesus frequentemente fala de sua morte iminente, mas também enfatiza que ressuscitará novamente. Pouco antes de sua crucificação, Jesus promete aos seus discípulos em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus conecta diretamente a crença nele com a vida física após a morte e a vida espiritual eterna, evitando a segunda morte no inferno. João enfatiza a morte e ressurreição de Jesus como o cumprimento das Escrituras e o meio pelo qual os crentes recebem o dom de Deus, que é a vida eterna. No famoso sermão no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, Pedro declara que a morte de Jesus foi de acordo com o plano definido e o conhecimento prévio de Deus, e que Deus o ressuscitou dos mortos, libertando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro proclama que a ressurreição de Jesus prova que ele agora é o Senhor exaltado e o Messias à direita de Deus, e que Deus fez este Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto o Messias. Significativamente, Pedro os exorta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ao crer na morte e ressurreição de Cristo, recebem tanto o perdão quanto uma nova vida espiritual eterna. Ao longo do livro de Atos e das epístolas do Novo Testamento, os primeiros pais da igreja enfatizaram continuamente essas verdades, que a morte de Jesus pagou o preço pelos pecados e que, através da fé nele, os crentes passam da morte espiritual para a vida. Todos serão ressuscitados da morte física para a ressurreição da vida ou para o julgamento. Paulo descreve em Romanos como a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram quebrando um mandamento, como Adão fez. No entanto, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram quebrando um mandamento, como Adão fez, porque, se muitos morreram pelo pecado, assim também com a graça que veio a quem Jesus Cristo. Paulo enfatiza que, através de um homem, Adão, o pecado e a morte entraram no mundo e se espalharam por toda a humanidade, mas através do segundo homem, Jesus Cristo, a graça, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna agora se estenderam a todos que creem. Além disso, Paulo olha para frente em 1 Coríntios 15 para o cumprimento final dessa promessa, quando a própria morte física será destruída na segunda vinda de Cristo. Ele escreve: escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade, e o mortal, da imortalidade. Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi devorada pela vitória.